Lá em 1 Reis, capítulo 17, aí no versículo 1, vai dizer assim, acharam aí? Acharam aí? Quem achou, diga amém. Vai dizer assim, então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse ao rei Acabe, tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face eu estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Ó, abusado ele na fé, não é? Não era nem segundo a palavra de Deus, era segundo a palavra dele. Ele disse, segundo o que eu estou dizendo, não vai chover a partir de hoje. Amém? Esse é um tipo de fé que tem que existir dentro de nós. Esse é um tipo de fé que tem que ser manifestado por você todo santo dia. Ele disse, tão certo como eu estou diante de Deus, eu estou dizendo, não vai chover. E aí, quer ver uma coisa? Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo, aí veio a palavra de Deus, retira daqui, vai para o lado oriental, e esconde-te junto à corrente de Querite, fronteira ao Jordão, beberás da corrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Podemos quase dizer que Elias, ele pediu algo aqui até meio que prejudicial para ele mesmo, mas Deus estava com ele, amém, gente? E Deus acatou o que ele determinou naquele momento. Ele disse, não vai chover a partir de hoje. Deus deve ter olhado e pensado, o que é que tem a ver esse pedido dele? Porque se não chover, ele também vai ser prejudicado. Mas tudo bem, se é o que ele determinou, que assim seja, porque tudo que você ligar na terra, vai ser ligado nos céus também. Mas Deus é um Deus bom, Ele tem relacionamento com a gente, então o que Ele fez? Ele vai trazer uma providência para Elias, e vai dizer, ó Elias, então não vai chover, você não quer que chova? Não, então não vai chover, faz o seguinte, vai para esse lugar, lá vai ter uma água fresquinha para você, e mais, todo dia vou ordenar que um animal te dê de comida, porque agindo Deus, não sei se de homem ou de animal, mas de alguma forma Deus vai trazer providência na sua vida. Receba isso em nome de Jesus. Olha que coisa gloriosa. E parou a chuva, mas tinha água para Elias. E não se regava, não tinha planta, mas tinha comida para Elias. Ele estava no alto de sua vida espiritual. Mas lembrando, relacionamento, diga comigo, relacionamento é feito, vai com a mãozinha, de altos e baixos. Aí secou o ribeiro, acabou a água, secou, o corvo não apareceu mais, mas Deus estava lá para ajudá-lo. Então Deus disse para Elias, vai até Sarepta, onde eu já ordenei uma viúva que te sustente. Então não é mais aqui, Senhor, não, vai para lá. E ele vai. Não sei o tamanho dessa caminhada, mas ele vai caminhando. E quando ele chega lá, pensando que vai encontrar uma dona rica, porque Deus falou que ia sustentar ele, tinha que ser uma dona rica. Mas era coitada de uma veinha pobre, tadinha. Pobrezinha veinha. Não tinha nem para ela. Iria fazer a janta daquela noite e depois esperar a morte. Mas Elias tem um relacionamento com Deus. E ele vai dizer o seguinte, bom, se Deus falou que vai sustentar, então vamos aqui fazer alguma coisa, porque de braço cruzado a gente não pode ficar. E disse para ela, faz o que você tem que fazer, faz para mim também, porque assim diz o Senhor, não vai faltar farinha na tua panela, e não vai faltar azeite na tua botija. E agora aquele relacionamento que estava esquisito, voltou a ficar, porque a farinha se multiplicou, o azeite multiplicou, e comeram e se fartaram abundantemente. Ouçam, glória a Deus. Só que aí vai chegar uma outra senhora,
a qual ele tinha profetizado sobre a vida dela. Ela era uma como é que fala quando não tem filho? Uma estéril. E o profeta tinha dito para ela: oh, você vai ter um filho. E não é que a mulher ficou grávida? Só que aí a criança morreu. O relacionamento estava alto, agora deu o que de novo? Morreu a criança. Aí Elias não concordou com aquilo, não, morreu a criança, imagina a tristeza. Ele vai lá na casa daquela mulher. A Bíblia mostra, dá para a gente entender que ele brada, ele fala alto: ó Deus! Ele vai se deitar 3 vezes em cima daquela criança, e na terceira vez que ele deita, que ele coloca rosto com rosto, a Bíblia diz que a criança e volta à vida. O relacionamento lá em cima de novo. Aleluia! Mas aí no capítulo 18 a gente vai ver que surgiu uma cambada lá de idólatras, uma turma grande, que serviam a Baal, sacrificavam a Baal, se rendiam a Baal, homens pecadores, maus, cheios de idolatria, e vieram contra Elias. E o mais triste, que aqueles homens estavam ali no meio do povo de Deus. Aqueles Balaíns faziam parte de Israel, e todos contaminados com a idolatria, e todos enganados pela idolatria. Então, quando Elias chega ali, ele vê aquela cena triste de um povo que era para servir o Deus de Israel, e agora estão servindo a demônios. E há um grande desafio, uma briga, uma luta, uma situação está sendo travada naquele momento. Luta. E não eram poucos, era um homem de Deus e 450 servos do Satanás. Passa a mão na cabeça. Mas Elias tem relacionamento com quem mesmo? Ele zomba daqueles demônios. Você pensa que ele baixa a cabeça? Você pensa que ele está ali amedrontado, ou querendo fugir, se esconder como um covarde? Não! Ele ainda tira sarro, né? Piadista ele. Vai ver que Baal está dormindo, tirou um cochilo, gritem mais alto. É um zombador. Gritem mais alto, quem sabe foi viajar? Nenhuma resposta. Aí o que Elias faz? Ele restaura o altar. Repete essa palavra comigo: restaura o altar. Porque se não houver uma restauração de altar, meu filho, se não houver um conserto no altar, e quando falamos de altar, não estamos falando simplesmente desse altar, mas estamos falando de um altar que foi erigido aí dentro do seu coração. Se não há um conserto aqui dentro, se não há um sacrifício aqui dentro, vai acontecer o que aconteceu com os Balaíns. Vai clamar, e não vai respostas nenhuma. Então, Elias, inteligentíssimo, pode ler isso, está lá em 1 Reis, capítulo 18, versículo 30, me ajudem. Aqui, versículo 30, capítulo 18, versículo 30. Então Elias disse: todo o povo, chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele. Elias restaurou. Elias o que, gente? O altar do Senhor que estava em relacionamento o que, gente? Altar em ruína significa relacionamento para baixo. Ele entende que isso tem que ser restaurado. O altar tem que ser restaurado. O lugar do sacrifício, da entrega, da renúncia estava em ruínas.
porque fazia muito tempo que Israel não sacrificava mais a Deus. Elias diz: tem que restaurar esse altar. Temos que voltar a fazer os nossos sacrifícios de adoração, de entrega, de renúncia. Colocar Deus em primeiro lugar. Não é o meu querer, mas é o querer dele. Seja feita a tua vontade. Ele restaura aquele altar. E aí a oração dele não leva mais que 8 segundos, 8 segundos. Ó Deus, responde. Mostra para esse povo que não há outro Deus em Israel. Fogo desce do céu e recebe aquele sacrifício. Todos os inimigos caem por terra naquele dia. Você está recebendo isso aqui agora ou não? Todos os inimigos caem por terra naquele dia. Bem forte para Jesus. Todos, sem exceção, pela espada. Pela espada de Elias, todos os 450 caem naquele dia, pela espada, pela palavra. Onde está o relacionamento? Vai, gente, me ajuda aí, vai. Eu fico imaginando a cara de Elias, Elisânia. Arrebentei, estou arrebentando, tá? Ei, como é que está a tua vida? Está dando tudo certo. Tá legal. Está tomando posse, sim ou não? Você consegue imaginar a cara de Elias? É aquele novo emprego que deu certo. É aquele aumento de salário de 150%. Vai, igreja, eu vou embora, hein? É aquele carro novo que você tirou. Pega aquele amassado, irmão, joga fora aquele negócio. Compra um novo em nome de Jesus. Receba aí, filhão. Joga fora aquele negócio lá. Vai buscar um novo lá na concessionária. Vai andar como Elias. Relacionamento lá. Mas aí... Vocês devem falar, esse pastor é muito chato. Porque ele bota o melzinho na nossa boca, depois vai lá e tira. Capítulo 19. Acabe, o mesmo rei lá atrás, que sabia que Elias era homem de Deus. Acabe fez saber a Jezabel, a mulher dele, tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse-lhe: façam-me os deuses como lhe aprover, se amanhã essas horas não eu arrancar a vida desse Elias como ele fez com os profetas. Aí o diabo vai e manda um recadinho: vou te matar. Uma notícia ruim, um aviso do Satanás, como é que fala? Uma mensagem negativa, uma palavra negativa, uma profecia negativa, uma ameaça. O relacionamento estava lá, e agora? Pô, acabei de arrebentar com os caras lá. Pô, agora vem essa mulher falar que vai me matar. E a mulher matava mesmo, porque a mulher é ruim pra caramba. Está na Bíblia que ela matava mesmo. Ele que tinha um relacionamento, o relacionamento dele estava legal, a vida espiritual dele estava o quê, gente? Estava top. Aleluia, glória a Deus. A minha vida é de Deus. A minha família é de Deus. A minha casa é de Deus. Estava top o relacionamento firme. Mas de repente vem uma notícia ruim. Uma ameaça, uma coisa chata. E quantas coisas chatas acontecem no nosso dia a dia? É verdade ou não é, gente? Ou será que é só na minha vida? Acontecem coisas chatas na sua vida também? Algumas coisas chatas? Acontece também? Acontece. Nos bota para baixo. Nos deixa meio morocochô, com vontade de sumir. Não é não? E sabe o que Elias vai fazer? Elias vai fugir. Ele está chateado. Ele está cansado. Mas ele tem um relacionamento com quem? E relacionamento é assim mesmo. Altos e baixo. Você se lembra
do relacionamento de Jesus? O tempo todo foi só alegria? Jesus mal nasce. E o anjo diz para José: pega essa criança e foge, porque bem estão tentando matar ela. E ele tem que fugir. Puxa, o Filho de Deus. Talvez uma estratégia, mas ele precisa dar uma escapada ali naquele momento. Aí Jesus volta. E perseguição o tempo todo. Teve momentos extraordinários. 5.000 pessoas são alimentadas por Jesus com uma única oração de gratidão. Lá em cima. Ele sai dali. No dia seguinte, a mesma multidão volta. Mas Jesus não está tão feliz como no dia anterior. Porque ele chega a dizer para aquelas pessoas: vocês não vieram aqui por causa de mim, nada, vocês estão me enganando. Vocês vieram aqui por causa do pão que eu tenho para dar para vocês. Jesus está chateado, poxa. Posso falar assim, que ele está chateado? Né? Não ficou feliz, dá para ver que ele não ficou, não. Então o relacionamento é assim mesmo. É feito de altos. Agora o mais importante do relacionamento é que eu mantenha, né, de mãos o que, gente? Seja alto ou baixo, o que importa é isso aqui, ó. O que importa é isso aqui. Não é os questionamentos: oh Deus, por quê? Céus, que inferno. Não, o que importa é isso aqui. Hoje não está bem não, viu, meu amor? Mas eu continuo com você. Hoje eu tenho uma felicidade. Graças a Deus. Aí no outro dia eu estou chateado, mas continuo com você. Isso é relacionamento. É isso que as pessoas não entendem. Ele vai embora dizendo: ah, que droga. Vou embora. Só que o problema não foi simplesmente ele ter ficado chateado. Tudo bem ficar chateado. Olha para o irmão ao seu lado, me ajude. Fala para ele assim: tudo bem você ficar chateado. Não tem problema. Normal. Pode falar para o seu amigo do lado: tudo bem você às vezes querer sumir na vida. Normal, normal. Tudo bem. Olha o que a Bíblia está me ensinando hoje, pastor. Tudo bem, filha. Igual você falou essa semana que queria esganar um. Tudo bem, eu te entendo. Isso não é pecado, isso não é uma falta de Deus na nossa vida, não. Tudo bem de vez em quando você dobrar o seu joelho e chorar. Tudo bem. Todo ser humano tem o direito de ficar chateado de vez em quando, de querer chutar tudo. E chutei mesmo sem querer, foi sem querer, viu, gente? Desculpa. Mas tudo bem. Faz parte de um relacionar. Tem dia que você vai chegar aqui e vai orar, irmão, você vai começar a orar e vai começar a falar na língua dos anjos, aleluia. Tem dia que vai começar, a reunião vai terminar e você vai dizer: poxa, hoje Deus não me tocou não. Tudo bem, não tem problema, é normal, porque a gente coloca ansiedade em tudo. A gente bota muita expectativa nas pessoas, por exemplo. Pensa num homem que já foi muito decepcionado por pessoas. Esse cara sou eu. Quantos que a gente já tentou levantar e ajudar e nos expomos. Eu poderia simplesmente me esconder, sobe no altar, prega, desce e vai embora. Mas eu não, eu me exponho. Passando meus pensamentos, minhas ideias, com o intuito de ajudar. E quantos já... Eu fico chateado. Muito chateado. Aí eu vou falar com ela: ah, Elisângela, estou chateado. Hã? Fala isso mais alto. Eu que o diga. Fico, tudo bem. Mas o erro de Elias está aqui, ó. Versículo 3. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. O erro foi aqui, ó. Aqui foi o erro dele. Tudo bem, repita comigo: tudo bem ficar chateado. O que eu não posso é querer andar isolado. Esse foi o erro de Elias.
todas essas histórias que a gente leu aqui, esse moço estava junto. Você se lembra na hora que ele pede para chover? Que ele dobra o joelho, ele ora, ele fala para o moço, vai lá ver. Sempre tem alguém com ele. Sempre tem alguém ali junto com ele. Esse moço estava lá, só que agora o que ele faz? Ele deixa o moço. Ele vai se isolar. Ele vai querer ficar sozinho. Quer ficar sozinho. É tudo que o diabo quer também. É exatamente o que o diabo quer. Que você fique sozinho. Porque aí, meu amigo, vai ser o diabo e você. Passa a mão na cabeça. É tudo que o Satanás quer. Que você não tenha comunhão com os irmãos na igreja. Sabe por quê? Porque ele sabe que quando você vem para a igreja, vai ter um doido aqui dizendo para você, levanta a tua cabeça porque Deus é contigo. Mas o diabo é estratégico. Ele vai querer te levar a uma isolamento. Fique sozinho. Tudo bem ele ter ficado chateado. O problema não é aí. Mas quando ele deixa o moço, ele vai sozinho. Aí foi, podemos dizer que ali, naquele momento, foi o fundo de poço dele. A situação contaminou o coração dele pelo medo e o enfraqueceu. Mas o isolamento foi o fundo de poço. Porque agora ele não tem alguém para dizer para ele, vai dar certo. Agora ele não tem a comunidade para dizer para ele, não, Eliseu, olha quanto que Deus já fez na tua vida, Deus vai fazer de novo, é o momento desse relacionamento. Mas ele não tem quem faça isso, porque ele resolveu ficar sozinho. Ele resolveu se isolar de todo mundo. Ele resolveu não mais falar com ninguém. Tudo bem ficar chateado. Tudo bem ficar entristecido. Por causa da situação, o coração acaba se contaminando, enfraquece. Mas o que Paulo disse? Digo fraco. Vamos lá, igreja, digo fraco. Então tudo bem se em algum momento eu me sentir fraco. Porque é na minha fraqueza que Deus manifesta toda a sua glória, o seu poder. É na minha fraqueza. Quando sou fraco, é que Ele se faz forte. Bem forte para Jesus. Faz parte do processo. A minha esposa ficou esperta. Aí quando eu vejo ela toda morocochô, triste, aí eu vou lá. Por isso que é bom, depois dos 40 anos, a gente aprende uns negócios, né? Aí eu vou lá. O que você tem, meu amor? Estou te sentindo tão tristezinho. Quer um presentinho novo? Quer? Aí ela, quero. Peguei essa esperteza. Mas sabe qual é a minha maior alegria? Como uma pessoa que ama, é poder oferecer alguma coisa para ela. Então às vezes, aleluia, Luquinha, às vezes Deus deixa a gente passar uns momentos baixos, porque Ele quer chegar perto de você e dizer, fala, o que você quer? Porque eu quero tirar a sua tristeza. Relacionamento. É o que, gente? Ele quer relacionamento. Momentos. Ele quer que você tenha histórias para contar. Mas Ele não quer que você fique sozinho. Sozinho não. E ele decidiu ficar sozinho, aí ele foi para o deserto, porque é o que acontece quando uma pessoa resolve se isolar. Toda pessoa que resolve se isolar, o caminho dela, o lugar dela, se torna um deserto. Onde ele vai parar? No deserto. Mas lá no deserto, Deus enviou um anjo. E o anjo foi lá, ô Elias, acorda aí, rapaz. Come um pouquinho.
bebe aqui de uma água. O bichinho estava tão desanimado que nem queria levantar. Ele só olhou para o lado assim, comeu, bebeu e voltou a dormir. Mas você pensa que o anjo ficou bravo com ele? O anjo não ficou bravo não. Dá até a impressão que o anjo falou assim: quer dormir, bebê? Quer? Dorme um pouquinho então, dorme. Depois o anjo voltou de novo. Descansou? Tudo bem. O anjo deu mais um pãozinho para ele, deu mais um pouquinho d'água e falou assim: agora você levanta, porque a tua caminhada ainda vai ser muito longa. Veja que em nenhum momento o anjo disse: ô Elias, o Senhor é contigo, Deus manda te dizer. Teve essa conversa boba, não? Levanta, porque a tua caminhada ainda vai ser muito longa. Aí ele levantou e com a força daquele alimento que veio de Deus, o cara estava chateado, mas como tinha relacionamento com Deus, Deus continuava sustentando ele. Por isso é importante relacionamento com Deus, porque vai haver momentos que eu bem vou precisar que Ele envie um alimento espiritual para mim. E aí ele saiu caminhando, diz aqui a Bíblia que ele saiu caminhando e caminhou 40 dias. E aí ele chegou numa caverna. E entrou lá para dentro da caverna. E a mesma caverna, e a gente entende nos estudos, a gente entende que não era bem uma caverna, mas era uma fenda na rocha. Porque era o mesmo lugar onde Deus se apresentou para Moisés. Monte Horebe, também chamado Sinai. Deus levou ele exatamente num lugar onde ele já tinha falado com Moisés, porque existe um lugar onde Deus fala em comum com todos, e o lugar é esse aqui onde nós estamos. E houve vento, e houve fogo, e aquela coisa toda, mas na calmaria, Deus foi lá e se revelou para ele. Mas aí existe uma pergunta que eu fiquei intrigado, que diz assim no versículo 9. No versículo 9. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: o que é que você está fazendo aqui, Elias? Deus alimentou ele, Deus fortaleceu ele, Deus ajudou ele, disse para ele: vai, levanta, vai, e ele foi. E quando ele chegou lá, quando ele chegou na caverna, ele está lá dentro da caverna, Deus pergunta para ele: o que é que você está fazendo aqui? O que é que você está fazendo aqui? E não só essa vez, mas depois, numa segunda vez, no versículo 13, quando ele ouve a voz de Deus, versículo 13, ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto, e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Quer dizer, ele estava lá dentro, Deus perguntou: o que é que você está fazendo aqui? Aí ele foi lá na porta da caverna, Deus de novo, vamos ler. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: o que é que você está fazendo aqui? O que é que você está fazendo aqui? Deus estava chamando ele, e todos nós aqui hoje, Deus está nos chamando a uma reflexão. Reflexão. Existe uma multidão de crentes preguiçosos que não quer pensar, quer que alguém só fale. Mas veja que não é assim que Deus trabalha. Deus nos chama a uma reflexão. O que é que você está fazendo aqui? Ele está olhando Elias, ele já tinha alimentado. Elias não percebeu que andou 40 dias com um pouco de alimento. E agora ele se esconde dentro daquela caverna. Deus fala com ele dentro da caverna, ele fica lá na porta da caverna, e Deus está dizendo: tem certeza que é isso aí que você quer para a sua vida? É ficar parado assim mesmo, sozinho como você se encontra? É isso que você quer para você? Já não mostrei para você desde o começo, quando você orou sem sentido nenhum para parar de chover, eu não parei a chuva para você? Depois não voltei a chuva para você? Não dei pão, sustento através de uma senhora pobre? Não fiz fogo descer do céu?
e porque agora veio uma notícia negativa, porque é um momento difícil na tua vida, tu vai se isolar. É como se Deus estivesse dizendo para ele: sério mesmo que você vai ficar aí depressivo, você vai ficar aí isolado, você vai ficar aí murmurando? Sério mesmo que é isso que você quer para a tua vida? Tem certeza que é isso? Ele nos chama a uma reflexão. Até quando? Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Servirei ou não servirei a Deus? Até quando? Até quando você vai ficar aí triste, empacado? O que é que você está fazendo aqui? Deus perguntou para ele. Levou ele até um monte dele, lugar de oração, lugar de resposta, para perguntar para ele. Olha a resposta de Deus para ele. O que é que você está fazendo aqui? Veio só para passar o cartão e dizer: fui na igreja? O que é que você está fazendo aqui? Pressionado por causa da situação? O que é que você está fazendo aqui? Perguntou o Senhor a ele. O que é que você está fazendo aqui, Elias? Vai ficar aí parado nessa porta aí? Ele respondeu, versículo 14: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só. Mas ele ficou só porque ele quis. Ele se isolou porque ele quis. Ele se sentiu menosprezado. Veja que são as palavras dele. Ele está chateado, lógico que ele está chateado, tudo bem. Porque ele não esperava que Jezabel, uma mulher do povo de Israel, não viesse contra ele. Ele esperava que Jezabel se convertesse. Mas ela não se converteu. Pelo contrário, perseguiu ele ainda. Ele esperava que alguém, que ela, o Acabe, deveriam estar na mesma fé, mas não estavam. Tudo bem ele ficar chateado, mas se isolar, e depois achar que as pessoas que o abandonaram, e depois achar que ninguém gosta dele, e depois achar que ele está sozinho. Os filhos de Israel deixaram a tua aliança. Fulano não vai para a igreja, Beltrano não se converte nunca, e perepepê, mataram fulano, eu fiquei. Mas quando a gente lê lá no versículo 3, foi ele que deixou o moço. Foi ele que deixou de andar em comunhão de fé. Foi ele, não foi Deus. Então Deus chama ele a uma reflexão. Como é que fala? Reflexão. Pensa direitinho nas suas atitudes. Olha o que você está fazendo. Olha onde você está. Tem certeza que é assim que você vai querer continuar? Tem certeza que é desse jeito que você vai querer continuar servindo a Deus? Tem certeza que é nesse pensamento que você vai querer continuar? Tem certeza? Veja. Pense. Será que é realmente isso o que você tem de melhor para oferecer a Deus? Reflita sobre a sua vida. Relacionamento. Porque é o que eu costumo ensinar quando casais vêm pedir ajuda. Não adianta eu ficar falando o que tem que ser feito, se o próprio marido ou a esposa não procurar saber qual é a falta do outro. Posso orientar como eu quiser, mas se o próprio marido ou a esposa não procurar saber o que está faltando ali, nunca vai se resolver o problema. Reflexão. Por que será que Deus não ouve a minha oração? Por que será que as coisas estão dando errado para mim? Por que será que minha vida espiritual não sai desse patamar? Eu quero que cresça, mas não sai desse patamar. Por quê? Porque reflexão. Ele nos chama a uma reflexão. Não é empolgação não. É por causa da empolgação que tem muitos crentes dentro da igreja frios. Pedras de gelo. Porque não refletem nas suas atitudes, não pensam no que fazem, não calculam as suas escolhas. E quando escolhem mal, dá tudo errado, o que costumam fazer? Querem botar a culpa em Deus ou na igreja. O povo me deixou.
o povo me deixou, pastor nem ligou para mim. Ainda bem que Deus não tem WhatsApp. E nem precisa. Porque Ele nos comunica através do seu Santo Espírito. Mas Ele nos chama a uma reflexão. Eu tenho que refletir. Espera aí, deixa eu pensar. Eu estou sendo realmente o cristão que a Bíblia mostra que eu tenho que ser? Eu tenho sido um exemplo de pai dentro da minha casa? Eu tenho sido um exemplo de filho dentro da minha casa? Para que eu possa agir como filho diante de Deus? Tudo bem eu ficar chateado. Tudo bem às vezes eu querer assumir o que eu não posso. É achar que a culpa é de um ou de outro. O que eu não posso é abandonar tudo e todos por causa de uma escolha que eu estou fazendo. O que eu não posso é me isolar. Porque se eu me isolar, eu estarei fazendo aliança com o diabo. E mais uma vez passa a mão na cabeça. Amém? Mas aí, Deus vai dizer assim para ele: disse-lhe o Senhor, tudo bem, Elias, você está sofrendo, né? Ô, tadinho de Elias, vem cá, Elias, vem aqui, Elias, tem gente que quer isso aqui, ô, Elias, tadinho dele, vem cá, Elias, eu vou cuidar de você, viu, Elias? Ô, Elias, vou te levar para lá, tá? Vamos lá, bebezinho, tadinho, eu vou te botar para dormir aqui, Elias, tadinho, vá. Você acha que Deus fez isso com ele? Não. Deus falou assim para ele, bota aí no telão para mim. Disse-lhe o Senhor, vai e volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. E qual é o nosso caminho, igreja? Vamos ler a nossa frase? Jesus Cristo é o caminho, a verdade. Não ande sozinho, ande com Jesus Cristo. Ele se isolou de Deus, se isolou das pessoas e quis se vitimizar. Mataram todo mundo, estou sozinho. Tá porque quer. Qual a resposta de Deus para a vida dele? Olha, eu sou contigo, vou te abençoar. O Senhor manda te dizer que nada. Conversa. A resposta de Deus, disse-lhe o Senhor, vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. E chegando lá, unge, como é que ele fala esse nome aí? Unge a Hazael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninsim, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Em outras palavras, para com isso. Vai continuar dessa forma? Vai ficar aí morocochó até quando? Levanta-te, vai, segue o teu caminho, volta para o caminho. Volta para o seu caminho certo, porque ainda tenho mais 3 obras para realizar através de você. Ainda tenho obras através da sua vida, diz o Senhor. Ainda tenho coisas para fazer através de você. O que é que você está fazendo aqui? O que é que você está fazendo aqui, Elias? Escondido, fugindo até quando? Eu tenho obras para fazer na tua vida. E através de você eu vou ungir reis. Através de você eu vou levantar profetas sobre essa terra. Você está recebendo isso, igreja? Através da sua vida, Deus tem obras grandes para fazer. Através da sua vida, Deus vai levantar homens de Deus. Através da sua fé. Segue o teu caminho. Volta para o caminho. Tem muitos que estão perdidos, se perderam, se desviaram do caminho dentro da igreja. Mas Deus falou, volta lá. Porque ainda tem umas 3 obras grandes para fazer na sua vida.
Tenho coisa grande. Você vai ungir reis, você vai abençoar reis, você vai abençoar profetas. E tem gente, eu quero receber a bênção do profeta. Deus está dizendo hoje, você vai abençoar profetas. Não se diminua não, se bote por cima. O que é que você está fazendo aqui? Deus quer usar você de forma grande. Ele tem coisas grandes para fazer na sua vida. Ouçam, glória a Deus, igreja. E aí vai dizer aqui assim, e aí para dar um tapinha de leve na cara dele, versículo 18, ele vai dizer assim: também, ó Elias, eu conservei em Israel 7.000, todos aqueles que não dobraram os joelhos diante de Baal. Você pensa que está sozinho? Está sozinho porque quer, porque tem um exército servindo a Deus aí nessa terra. Estava sozinho porque queria, estava se sentindo isolado porque queria, estava se sentindo desprezado porque queria, se vitimizando. Estou sozinho, tá, porque quer, Elias. Eu separei 7.000 dos que não dobraram os joelhos e me servem. Volta o caminho e vai andar com eles na fé, poxa. Vai andar com gente de fé, vai andar com pessoas que servem a Deus. Pare de andar com os do mundo. Pare de ficar fazendo aliança com pessoas incrédulas e fracas e pecadoras. Conservei 7.000 que não dobraram o joelho e nem beijaram a Baal. Versículo 19, para a gente finalizar. Partiu, pois, Elias. Então, hoje é um dia que eu quero dizer que nós vamos partir para permitir que Deus faça toda a obra dele em nossas vidas. Mas você tem que refletir. Você tem que refletir. Reflexão, bora lá. Vamos refletir. Como está meu relacionamento com Deus? Como está minha vida com Deus? Reflita. O que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu vim fazer aqui? Estou aqui por causa de quem ou do quê? Reflita. Mas reflita sabendo que tem uma multidão servindo Jesus. E você tem que estar no meio deles também. Tem que caminhar com os que andam na fé. Amém, pessoal? E sabendo, e receba isso, que através da sua vida Deus tem obras grandes para fazer. A tua história e o teu relacionamento não termina por aqui. Não termina numa notícia ruim. O teu relacionamento não termina num momento baixo. Posso até dizer que uma grande história acabou de começar a se escrever na sua vida a partir de hoje. Bem forte para Jesus. Bem forte para esse Deus.